Tá? É um privilégio, mais uma vez, estarmos aqui reunidos na presença do Senhor, para juntos nós podermos louvar o nome dEle, fazer menção de quem Ele é e poder usufruir de Sua presença. Eu estou muito grata ao Senhor que tem nos dado a Sua graça e tem nos sustentado até aqui. Eu tenho testemunhas neste lugar que o Senhor Deus tem sustentado. Alguém aqui está sendo sustentado pela graça? Amém. Então você pode aplaudir o Senhor Jesus. Para Ele, honra, glória, louvor e adoração. Este lugar foi liberado. Hoje foi liberada uma palavra profética sobre a nossa cidade. Um tempo de avivamento. Quantos creem? Quantos estão dentro desse tempo? Amém. Um tempo de avivamento. E eu estava pedindo ao Senhor a confirmação dessa palavra, porque essa palavra tem queimado no coração da gente. E como a gente pode falar sobre tantas coisas, mas é tão bom quando Deus queima o nosso coração, quando Ele toca o nosso coração com algo tão especial que é a sua revelação. A igreja de Cristo, ela é edificada sobre a revelação de quem Jesus é. Amém. E quantos querem receber a luz de Jesus nessa noite? Amém. O Senhor está aqui neste lugar. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 7, no verso 28. Exaltado é o nome do Senhor. Lucas 7, 28. Todos acharam? Amém? Então vamos ver a palavra do Senhor que diz assim: e eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior que ele. Eu vou repetir esse versículo. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Essa fala é do próprio Jesus. Jesus estava dando testemunho a respeito de João. E quando eu li esse verso, saltou o meu coração que o João não está na galeria dos heróis. Nós vemos na galeria dos heróis Abraão, pai da fé. Nós vemos Moisés, nós vemos as mulheres, Sara, vemos até Rabi. Mas não vemos falar de João Batista. Alguém leu lá na galeria João, falando de João? O autor de Hebreus traz uma lista de heróis, de homens que foram extraordinários e que agiram por fé e se tornaram o nosso exemplo, para que a gente pudesse tê-los como exemplo. A Bíblia não ocultou as suas fraquezas e nem as suas qualidades, para mostrar que eles eram homens como nós, com as mesmas estruturas, carne e osso. Então, quando eu olhei, o próprio Jesus estava falando. Entre os nascidos de mulher, não há ninguém maior que João. Então, vamos entender esse personagem tão incrível que é o João Batista. E na mesma hora que eu vi isso, eu perguntei: Senhor, onde está a grandeza de João? Porque eu admiro o fato dele ser o precursor de Jesus. A gente olha e fala: nossa, que maravilha, ele veio e pregou, chegou antes de Jesus. Mas a gente fica muito mais fascinado com Moisés. A gente fica muito mais fascinado com a história de Abraão e Sara, que os dois tiveram filhos na velhice, e a gente fala: uau,
Nós ficamos fascinados com a história de Noé. Grandes personagens. Ficamos perplexos. Como Deus usou Moisés para libertar o povo dele do Egito. Só eu que fico assim, gente, quando eu leio a Bíblia, eu fico, uau, Deus, que vontade de ser um desses. E aí Jesus vem e dá testemunho de um homem estranho. Ele não era o cara mais popular. Você não encontrava João numa roda de amigos, batendo papo, trocando ideias. Ele não se vestia de forma que era identificado de onde ele era. João era um homem que vivia no deserto até o seu ministério se manifestar. A sua alimentação era diferente. E não traz muito, só fala que João crescia. Ele foi cheio do Espírito Santo de Deus aos 6 meses de vida. Você entende isso? Maria, a mãe de Jesus, foi visitar Isabel, sua mãe, e quando ela saudou Isabel, a criança estremeceu no ventre. A Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo, ainda no ventre da sua mãe. Você entende o que é isso? Você se cheio do Espírito Santo no ventre. E João cresceu, e não há muito. Você não vê a biografia de João, ela não é extensa. Mas quando Jesus dá testemunho de João Batista, ele fala, olha, ele faz uma pergunta, ele começa a conversa com uma pergunta: o que saístes a ver? Quando o ministério de João começou, as pessoas corriam até ele. Mas João não estava na sinagoga, João não estava nos palácios, João estava no deserto. A voz reclama no deserto. E as pessoas fluíram para lá, iam até ele. E quando Jesus chegou a dar testemunho de João, ele perguntou para o povo que estava lá: o que vocês foram ver no deserto? Vocês saíram para ver o quê? Vocês estão procurando o quê? Vocês saíram para ver um profeta? Sim, ele é um profeta. Saiu para ver homens vestidos de linhos finos? Não, ele não era esse. Esses estão nos palácios. Jesus queria saber do povo o que eles estavam procurando em João. O que eles saíram para ver em João. E a gente pode perguntar assim: eles estavam lá para ver a pregação de João, não é isso? Mas a Bíblia nos fala a seguinte coisa: que as pessoas estavam indo até João, mas eles estavam sem disposição para o arrependimento. A mensagem de João não era a mensagem mais linda, que a gente gosta, de ser humano gosta de ouvir. Quem pode, quem lembra pelo menos um trechinho da mensagem de João? Por favor, alguém fale, gente. Sejam ousados, falem, estou dando liberdade, falem. Qual que é a mensagem? Arrepender-vos. Ele chamava-se filhinhos, como João, o apóstolo do amor. Filhinhos, venham e se arrependam. Ele estava pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E ele não tratava assim: filhinhos, venham, arrependei-vos. É chegar no reino dos céus. Jesus falou: é chegar no reino dos céus. Mas sabe como João tratava as pessoas? Com a verdade. Raça de víboras. Quem nos ensinou a fugir da ira vindoura? Lindo, né? Visita uma terra, primeiro ele manda quem? Alguém sabe? Quem vai na frente? Quem vai na frente do rei? Avisando que o rei está chegando. O arauto. João era o arauto do rei. Ele vinha falando sobre o que ia permitir as pessoas alcançar
Maria fala, Maria respondeu a minha pergunta. Ela diz o seguinte, que o Senhor, que Deus fartou de bens os famintos, mas despediu vazio aqueles que estavam fartos. Então, eu voltei para o texto e comecei a ver o perfil das pessoas que chegavam a Jesus, e não é diferente de nós. Nós podemos hoje sentar na cadeira e apontar os erros que todos eles cometeram, mas nós às vezes fazemos a mesma coisa. Todas as vezes que nós chegamos a Deus, se você chegar farto, como aqueles homens, nós temos por pai Abraão, nós já pertencemos à elite do reino. Eles conheciam a profecia sobre o Messias, ele conhecia a profecia sobre o rei que viria, que era da casa de Davi, e eles já estavam confortáveis dentro dessa informação, dizendo, olha, nós já temos garantido, nós somos da descendência de Abraão. Eu vim aqui batizar, mas eu não tenho com o que me preocupar, eu não tenho do que me arrepender. E hoje não é assim? Eu já sou crente, já aceitei Jesus, dá até carteirada, eu tenho tantos anos de evangelho. Eles eram descendentes, mas eles não tinham a mesma fé que Abraão. Eles não tinham a mesma postura, não tinham o mesmo amor que Abraão tinha por Deus, mas eles eram filhos de Abraão. Sangue e carne não vai herdar o reino dos céus. Os religiosos não vão herdar o reino dos céus. Aqueles que se arrependem dos seus pecados e os têm redimido pelo sangue do Cordeiro, esses entrarão pelas portas. Aleluia! Hoje não é fácil você falar de arrependimento, mas para acontecer um avivamento é preciso ser precedido pelo arrependimento. Nós concordamos aqui que há uma palavra profética sobre Itabira, que Itabira vai ser tocada pelo avivamento. Aí o que você pensa sobre o avivamento? Vai todo mundo sair pela rua pulando, alegrando na presença do Senhor? Avivamento é mudança de mente, é mudança de atitude. Quando João entregou essa palavra tão forte para aquele povo, raça de vivas, como se atrevem? Quem vos disse que vocês vão fugir da ilha vendedora? Então eles fizeram uma pergunta: o que faremos? O que nós vamos fazer? Porque quando a mensagem de João chegou para eles, ele falou o seguinte: o machado está posto à raiz. A árvore que não der bons frutos será cortada e lançada no fogo. A mensagem de arrependimento, ela traz juízo. A pá está em sua mão, e ele vai separar a palha do trigo. O trigo será guardado e a palha queimada no fogo. Essa mensagem estava sendo pregada antes de Jesus se manifestar como Filho de Deus, antes de morrer e ressuscitar. Olha a força dessa palavra. Olha o juízo que essa palavra trazia. Jesus veio e ressuscitou. E hoje nós estamos aqui. Estamos anunciando que Ele vai.
Ah, gente, participa, gente. Ele vai fazer o quê? Voltar. Ele vai voltar. E aí, qual que é a nossa mensagem? Fique tranquilo. Deus te aceita do jeitinho que você é. Adore a Deus do seu jeito. Que mensagem é essa? E queremos mudança de vida. Você vem como você está, mas na presença de Deus você é transformado. Você pode entrar todo quebrado, todo cheio de defeito, mas o que você não pode é permanecer. Não existe adorar a Deus do seu jeito. Adoração é feita em espírito e em verdade, e isso não é negociável, porque quem falou é Jesus. Não é a gente que estabelece a forma que vai ser adorado, não. É as Escrituras. Você está pronto? Não te transforma. O Evangelho que não te deixa desconfortável. Hoje não gostei daquela mensagem, ótimo. Eu não concordei. Mas se você levar a mensagem com Jesus e discutir em oração, você é transformado. Você não precisa concordar comigo. Discuta o assunto com Jesus. Pergunta a Jesus, é assim mesmo, Jesus, aquilo que o pastor falou, aquilo que foi ministrado. Porque às vezes nós questionamos a mensagem com um amigo, com quem não tem o domínio da verdade. Se você não concordar comigo, pode discutir com Jesus. Discute com ele. Aí você vai ver o resultado. Nem sempre eu concordei com o que eu ouvi. Tem palavras que eu briguei com ela durante anos. Mas o dia que a luz chegou em mim, eu falei, ele estava certo. Jesus é a luz. Jesus é a luz. Jesus é luz. Quando chegarmos perto de Jesus, se você estiver cheio de razão, cheio de certezas, você estiver seguro, você vai entrar e vai sair vazio. Mas se você estiver faminto, olha as pessoas que receberam de Jesus. Olha para as Escrituras e veja as pessoas que encontraram com Jesus. Tinha uma mulher que gastou todos os seus recursos. 12 anos sofrendo de um fluxo de sangue. Essa mulher estava tão faminta. Ela não esperava uma audiência com Jesus. Ela não esperava que Jesus sequer olhasse para ela. Ela rastejou entre a multidão e falou, se tocar pelo menos nas suas obras, nas suas brechas, eu serei curada. E a multidão comprimia Jesus e eu apertava. Quando ela o tocou, ele falou, quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. Se você tocar Jesus, faminto por ele, sai virtude dele. Nem que seja nas horas do seu vestido, sai virtude dele, se você tocar. Mas aí nós vemos, para fazer um contraponto aí, um jovem rico. Uau, ele chegou e parou Jesus e falou, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus falou, cumpre os mandamentos. E cada mandamento que Jesus falava, ele falava, já os observo desde a minha mocidade. Então Jesus falou, coisa boa, então vai vender tudo que tens e dá aos pobres e me segue. Ele saiu triste, vazio, porque ele era rico.
Agora os pescadores que estavam lá lavando a rede, Jesus passou e falou: vem, segue-me. Eles largaram tudo. Largaram tudo, ficou pensando: como é que eu vou sentar minha família? O que vão pensar de mim? Quem tem fome, quando ouve, vem, vai. Agora quem está cheio, quem está satisfeito, dá desculpa. Arranja justificativa para tudo. Quem aqui já justificou, gente? Já orou? Orando, tomara que choveu mais forte, logo para não ir da igreja. Vai chover, mas tomara que chova. Mas na hora do culto. Na hora da visita. Na hora do evangelismo. Eu já fiquei com medo, porque lá em Belo Horizonte era muito perigoso. Nós recebemos um convite para ir no monte. E nós conhecíamos o pastor há pouco tempo. Éramos um bando de meninos. E aí, depois que nós aceitamos o convite, né, éramos ousados, aceitamos o convite para ir ao monte. Quando deu as 9 horas, a hora que o pastor estava chegando, nós começamos a fazer oração. Tomara que chove, começou a chover. Tomara que ganhe um pé d'água, Senhor. Nós começamos a orar dentro de casa, mesmo que eu falei: gente, quando nós vimos a cara do pastor, aí que a gente orou com mais fervor: tomara que não dê, tomara que ele desista. E estava chovendo, tomara que desista. Mas o homem era fogo. Não, nós vamos. Não, nós vamos. E fomos para o monte. E foi um marco na nossa vida. Às vezes nós queremos justificar a nós mesmos. Os famintos, eles são justificados por Deus. Eles são saciados por Deus. Mas os fartos, os soberbos, os arrogantes, eles são ignorados por Deus. Ignorados. Porque ninguém chega perto de Jesus com o coração humilde. E ele sai sem receber algo. A Bíblia diz que eles são fartos de bens. Fartos de bens. E nós estamos vivendo um tempo que precede a vinda de Jesus. E eu gosto sempre de olhar para o passado, porque a gente aprende. O povo tinha a promessa da vinda do Messias, tinha toda a história, porque o povo de Israel é de guardar a tradição, não é como brasileiro. Se você perguntar quem foi o, 4 ou 5 presidentes atrás, a gente você nem fala. Teve um dia que alguém perguntou sobre um feriado, nem lembro mais para que serve esse feriado, porque a gente não é de guardar a tradição, a gente vive o hoje. E o povo de Israel não. Estava todo sábado na sinagoga, lendo a respeito, falando do Messias. E quando chegou a hora de encontrar o Messias, eles ficaram insatisfeitos. Jesus não atendeu a expectativa do povo. Sabia disso? Jesus, que fazia milagre, a gente não atendeu. Não é todo mundo que ficou satisfeito com Jesus, não. Teve uma vez que Jesus pregou e ele ficou sozinho, só ele e os discípulos. Só ele e os discípulos. Porque não gostaram, acharam muito forte a palavra. O que eu aprendo com isso? Isso é há mais de 2000 anos atrás. E hoje nós somos diferentes? Somos diferentes? Não, eu quero saber se somos diferentes. A gente precisa entender. A gente ora pedindo a Deus uma coisa. Nossa, eu gostaria tanto de ter ouvido alguma ministração de Jesus na praia ou no alto da montanha. Eu gostaria de ter assistido aqueles sermões. Eu gostaria de ter visto Jesus curar os enfermos. Como eu queria estar na cidade de Naim na hora que aquela mulher estava chorando para enterrar seu filho e Jesus tocou naquele esquife e entregou o filho vivo para aquela mulher. Mas aí a pergunta é: será que eu também não estaria com uma pedra na mão lá em Nazaré para jogar nele na hora que ele fez o discurso? Será que eu também não escolheria Barrabás no lugar
entender que o ser humano, gente, é propenso para o mal. E todas as vezes que nós entendemos que nós somos maus, nós ficamos vazios, nós nos humilhamos a nós mesmos, e que as Escrituras diz: aquele que se humilha a si mesmo, quem exalta? Quem exalta? Aquele que se humilha. Subiram duas pessoas para orar ao templo, um publicano e um fariseu. O fariseu, ele agradeceu a Deus porque ele não era como o publicano, ele praticava a lei, ele dava esmola, ele era o cara. E o publicano sequer olhava, ele confessava os seus pecados, sua miséria. Quem é que desceu justificado? O fariseu ou o publicano? Quem desceu, gente? Desse lado aqui, quem que saiu justificado? Fariseu ou publicano? A nossa glória não está no quanto nós oramos, no quanto nós jejuamos, no quanto nós fazemos. A nossa glória está em quem nos resgatou. A nossa glória está no sangue que nos comprou. A pregação de João Batista, ele trazia essa, a natureza. Ele expunha a natureza do homem. Hoje não, nós temos que acarinhar o homem para que ele volte no próximo culto. Se agarrar um ranço do pastor, acabou. O pastor fica sozinho. Mas o que você prefere? Você prefere ouvir hoje raça de víboras e a sua máscara cair? A sua capa, você largar a sua capa, as escamas dos seus olhos caírem e você se arrepender para receber aquele que veio depois de João? Ou ficar do mesmo jeito? Nós estamos falando de avivamento. Nós precisamos de avivamento. Gente, nós precisamos de avivamento. E o avivamento não está em pular e falar em línguas dentro da igreja, não. Quando perguntaram para João, o que nós faremos? Por causa dessa mensagem, eles entenderam que eles estavam dando frutos maus. Os frutos não eram bons. Aí João começa a dizer: olha, aquele que rouba não rouba mais. O soldado fica satisfeito com o seu soldado. Ele começou a falar: aquele que peca não peca mais. Ou seja, muda de atitude, muda de comportamento. O nosso comportamento, gente, ele só é mudado quando a nossa mente é transformada. Se a nossa mente não for tocada pelo poder do Espírito Santo de Deus, nós fazemos aquilo que nós temos hábito. E uma coisa terrível de lutar é contra hábito. Se você adquirir um mau hábito, adquirir um mau hábito é muito fácil. Mas largar o mau hábito é a coisa mais difícil. O pecado é um maldito hábito. A nossa carne, ela tem facilidade, ela tem prazer, ela é apegada ao pó. Porque ela não vai errar. Agora, o nosso espírito, a nossa alma, ela foi comprada pelo sangue de Jesus. Então é preciso a gente desejar. No reino de Deus havia, o menor era maior do que João. Você consegue identificar quem era menor no reino de Deus? Quem estava falando do menor no reino de Deus? Quando Jesus estava falando, dando esse testemunho a respeito de João, Jesus foi feito menor do que os seus companheiros para assumir a nossa forma. Mas Jesus era maior do que João. Quando João foi dar testemunho a respeito de Jesus, ele falou: olha, eu os batizo com água para arrependimento de pecados. Mas vem um aí, desse daí eu não sou digno de
desatar as correias da sua sandália. Eu vos batizo com água, mas Ele vem e vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus. Você entendeu? O menor tinha poder para batizar com o Espírito Santo e com fogo. Por um tempo Jesus foi menor no reino, por causa da nossa culpa, por causa do nosso pecado, para assumir o nosso lugar. Ele abriu mão de ser quem Ele era. Deus eterno, para se nivelar. Eu gosto de usar a expressão que você só conhece alguém quando você anda com os sapatos dela. Já andou com os sapatos de alguém? Seu pé é do mesmo tamanho. Aí você sabe, nossa, eu sei onde essa pessoa tem. Eu sei onde essa pessoa tem um lugar sensível. Lá de cima dos céus. O povo de Israel estava acostumado com Deus Todo-Poderoso, mas eles não estavam. Eles não podiam entender a misericórdia de Deus. Quem servia a Deus sinceramente entendia o seu propósito, mas muitos tinham a lei e exerciam a lei, sabe, como se estivessem fazendo obrigação. Ontem eu ouvi uma expressão assim: eu fui no culto no domingo, já está lá, já estou livre. Existe alguma lei, gente, que diz que a pessoa tem que vir no culto no domingo? Tem aí? Não. O que nos traz a congregar é a fé que nós temos na palavra de Jesus, nas verdades que são ditas aqui a respeito de Jesus. Se você entrar no supermercado, eles não vão falar de Jesus. Se você entrar na barbearia, eles não vão falar, eles vão falar sobre cabelo. Se você entrar no salão de beleza, eles vão falar do assunto com relação à beleza. Pode até ter ministro lá, como tem pessoas aqui, que ministram oram para os seus crentes. Mas o assunto principal no salão de beleza é prestar serviço. No supermercado é vender alimento. Na loja é vender os produtos. Cada lugar tem o seu público. E o assunto que é pertinente àquele lugar. Aqui é a casa de Deus. O lugar que Deus escolheu para inclinar os seus ouvidos, para que toda oração que fosse feita por todas as nações fossem ouvidas. Esta é a casa de Deus. Você entende isso? Você está na casa de Deus e toda oração que você fizer aqui, o coração de Deus, Ele te ouve. Aleluia. Deus não rejeita o soberbo. Eu vim aqui, Senhor, estou até precisando, mas eu não estou disposto a abrir mão de nada. Eu não preciso me arrepender. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus te dá a oportunidade de você filtrar todas as suas ações. Todas as suas ações. Tudo que você viveu, tudo que você aprendeu, você pode passar pelo filtro das Escrituras. E Ele é aquele que vai dizer se você é aprovado ou se você está reprovado. Quando você entra no culto, a mensagem estava boa mesmo para fulano de tal. Fulano de tal. Não, fulano tinha que estar aqui. Eu ouvi essa palavra, gente, quantas vezes já pensei assim. Fulano tinha que estar. Eu falei, não, eu que estou aqui. Eu preciso. Hoje nós precisamos do arrependimento. Porque hoje nós somos ministrados desde a hora que a gente acorda. Nós somos ministrados
e desistem da própria vida. A gente fica com um buraco na alma, perguntando, por quê? Mas é preciso chegar a Cristo Jesus vazio. Nós temos que falar a verdade para as pessoas. Às vezes o coração não está disposto a se arrepender. E quando não há arrependimento, não há transformação de vidas. Mas eu tenho uma palavra de esperança. No testemunho de João tem uma palavra de esperança. Eu os batizo com água para a remissão dos pecados. Mas o que vem após mim, ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus. Ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Quantos são batizados no Espírito Santo? Batismo no Espírito Santo é ser imerso nele. Quantos já foram imersos no Espírito Santo? Quantos já deram um mergulho no oceano do Espírito? Você tem dons quando você mergulha no Espírito Santo. Você tem dons maravilhosos. O Espírito Santo te usa de forma poderosa. Mas quando você é batizado no fogo, batismo no fogo não tem relação com dons, não tem relação com dons, tem relação com vocação. Os apóstolos beberam do mesmo cálice de Jesus. Batismo no fogo é ser capaz de tomar o mesmo cálice. A mãe de 2 discípulos pediram para Jesus: olha, deixa o filho meu sentar à direita e o outro à esquerda no teu reino. Jesus falou assim: não compete a mim a posição que seus filhos vão ocupar. Por acaso eles poderão beber do mesmo cálice? Ele falou: eles não podem beber o cálice, o fogo. Você quer ser batizado com fogo durante anos? Eu achei que pular, falar em línguas, eu sou batizado no fogo. O fogo de Deus, que Jesus batiza, ele confirma a sua vocação. Pedro negou Jesus antes de ser batizado com fogo. Mas quando ele foi batizado com fogo, ele sequer aceitou ser crucificado de cabeça para cima. Eles deram a vida por causa da mensagem. Quem é batizado no fogo não abre mão da mensagem de Deus. Aleluia. Se eles não tivessem sido passados pelo fogo, eles teriam desistido e a mensagem teria morrido com eles lá em Jerusalém. Se eles não fossem batizados com fogo no dia de Pentecoste, Pedro não teria subido naquele lugar, ele não teria sido açoitado depois de operar milagre, ele não teria sido morto depois de pregar e anunciar a palavra de Deus. Ele edificou a igreja. Não era um tempo favorável para eles. É pregar e ir para a prisão, é pregar e morrer. Batismo com fogo, ele sela dentro de nós um amor incondicional por Deus. Glória a Deus. Ele rasga seu coração. E quando você vê que alguém morreu sem salvação, você sangra. Você está disposto a dar tudo, a vender os seus bens, a distribuir para os pobres porque você achou um tesouro. Mas quando não há fogo em nós, a nossa carreira vem na frente, o nosso sustento vem na frente, tudo vem na frente, a nossa promoção, a nossa família, o nosso relacionamento, a nossa igreja vem na frente. Nós precisamos ser batizados com fogo. O fogo do Espírito Santo nos dá capacidade de renúncia. O fogo do Espírito Santo, ela nos dá poder para renunciar. Se você não quer ser vomitado da boca de Deus naquele grande dia, não seja morno.
de achar que o culto é feito para você. Vai parar de achar que as coisas giram em torno dos seus interesses. Vai haver uma mudança de mente. Essa cidade vai ser transformada quando você manifestar o amor de Deus ao próximo. Você pode não concordar comigo, mas você vai ter que me amar. Mudança de comportamento. É agora a hora da igreja mudar. Porque Ele vem, vai fazer separação. As regras do julgamento, as leis que serão usadas para julgar já foram estabelecidas e não vão mudar. Quem estiver do lado direito será bendito, quem estiver do lado esquerdo será bendito. Isso significa machado posto à raiz. Todos nós somos árvore e há um machado posto à nossa raiz. É nossa escolha se vamos dar bons frutos. Porque frutos, gente, a gente dá. Porque toda árvore que foi designada para ser frutífera, ela dá fruto. Agora você só vai escolher se você vai dar bons frutos. Se não houver bons frutos em nós, a gente vai se justificar. O machado está posto à raiz. Quem não der bons frutos é cortado e lançado. Não é pastor que corta ninguém. Não é pastor que limpa a árvore. É o próprio Deus que limpa os ramos da terra. Então nessa noite leve essa consciência. Eu preciso ser batizado. O Espírito Santo do fogo. Quantos desejam? O Espírito Santo é a coisa mais linda, todo mundo quer. Mas o fogo tem preço. Pode custar a sua vida. Os irmãos do Sudão, eles foram batizados no fogo. No caminho deles são colocados minas terrestres. Eles vão para a igreja, não sabem se vão chegar lá. Quando eles chegam na igreja, eles não sabem se vão voltar para o próximo culto. Mas eles estão testemunhando que Jesus é a melhor coisa que existe. Eles estão falando de Jesus. E a igreja brasileira tem toda a liberdade. E estamos um engalfinhando outros por falta de amor. Nós precisamos do fogo do Espírito Santo. O primeiro processo desse fogo, ele queima todas as impurezas. E depois ele nos põe apurados para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Que o Senhor Deus ministre profundamente no seu coração. E que a graça poderosa do Senhor se manifeste no seu entendimento. E que você seja uma árvore frutífera, uma boa árvore frutífera para o reino. Porque o slogan na porta da igreja, uma igreja a serviço do reino, não é só um slogan nosso. É um estilo de vida. É uma forma que nós vamos viver. Mas para ter uma nova vida é preciso arrependimento. Comece a orar. Comece a orar. Comece a pedir a Jesus o genuíno arrependimento. Chega perto de Jesus vazio. Esvazie-se mesmo e vai até Jesus. Você vai sair cheio de bens. Você vai sair próspero. Você vai sair transformado. Você vai sair iluminado. Porque ninguém que chega com o coração humilde perto do Senhor volta para si. Que Deus abençoe a sua igreja.